E ela já está aqui comigo, saudade, né? Doutora Adriana Carvalho com o nosso quadro Café com Lei, que a gente está dando start agora. E você já pode participar junto com a gente pelo 9411-7777. Tá no ar. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de Frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. A comunicação de acidente de trabalho, CAT, é um documento necessário para informar a Previdência Social e INSS sobre a ocorrência aí do acidente no ambiente de trabalho ou decorrente deste também. Muitas empresas acabam não emitindo aí o referido documento ou por falta de conhecimento da legislação trabalhista mesmo, ou previdenciária, ou para evitar o registro aí que não pode garantir a estabilidade provisória de 12 meses ao trabalhador. Gente, é uma confusão, né? Sempre tem aí um friquiti. Então, o que ocorre quando a empresa não faz o CAT? O que acontece quando a pessoa sofre um acidente de trabalho? Como fica a situação do funcionário? Recebe, não recebe? O que começa? É muitas perguntas, né, doutora Adriana? Bom dia. Verdade. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos. É um assunto bem complexo e é algo que acontece diariamente, né? O Brasil é um dos países mais campeões em acidente do trabalho. E a ausência dessa comunicação, que é, como bem falou aí no início da reportagem, a comunicação do acidente do trabalho. É um documento que precisa ser elaborado, feito pela empresa quando acontece o acidente com o trabalhador. Obviamente, a gente sabe que muitas empresas acabam omitindo esta comunicação à Previdência porque ela vai sofrer algumas penalidades, né? Vai aumentar um determinado tributo que a empresa já paga. Então, assim, muitas vezes a empresa também acha que o acidente foi muito leve, Stefânia. Então, não vale a pena... sabe, às vezes foi a ponta de um dedo que perdeu, às vezes foi um tornozelo que torceu e a pessoa ficou realmente com dificuldade. Há muitas situações, né? E a gente está falando nesse quadro, eu gostaria até de dizer para quem está em casa que a gente está falando nesse quadro justamente porque eu recebi de uma telespectadora que a gente falasse de um caso concreto que essa pessoa viveu e que está passando essa situação da empresa não ter comunicado, não ter feito comunicado e a pessoa... Gente, por que é importante fazer esse comunicado? Eu preciso dizer para você que está em casa. Por que é importante fazer o comunicado da CAT? É importante porque ficam assegurados algumas garantias para esse trabalhador. Dentre elas, quando cessa o auxílio doença acidentário, o que acontece com a pessoa? Ela tem uma estabilidade de 12 meses após receber esse benefício, Stefânia. Então, digamos... Isso independe do acidente ou não, doutor? Tem que ser acidente do trabalho. Do trabalho. Mas não importa o tamanho do acidente? Não importa. Pode ser, você perdeu a metade desse do polegarzinho, você perdeu algo, ou você quebrou algum osso, ou você levou uma queda, está 30 dias incapacitado, sabe? Algo caiu na sua cabeça. E aí, o que acontece? A empresa precisa comunicar e a empresa precisa comunicar para a Previdência com um código específico, que a Previdência sabe qual é, que é o 91 e não o 31. E aí, Stefânia... Por que eles trocam? Porque vem as consequências para a empresa. Por que é mais fácil eu informar o código 31? Porque se o meu funcionário adoecer e eu informar que ele está doente com o código 31, o que vai acontecer? Quando ele voltar desse período que ele estava afastado, eu posso demiti-lo sem nenhum problema. O mesmo não acontece com quem se acidenta. Quem se acidenta no ambiente de trabalho não pode ser demitido quando volta ao trabalho. Ele tem uma estabilidade de 12 meses. Entendi. O empregador precisa estar pagando, se ele passar um mês, 2 meses, 3, 10,
Se ele passar o período que ele passar afastado, a empresa obrigatoriamente tem que depositar o FGTS mensalmente. E o que não acontece quando é um auxílio doença comum. Mas o auxílio doença acidentário, ele garante ao trabalhador os seus depósitos mensais do FGTS. O outro auxílio não garante. Por isso que muitas empresas acabam não informando corretamente. E ainda tem um grande detalhe que prejudica o trabalhador mais na frente, Stefânia. Quando a pessoa vai requerer o auxílio acidente, que foi um dos conteúdos que a gente falou aqui que mais trouxe questionamentos. O auxílio acidente, que muitos trabalhadores têm direito e não sabem. Por quê? Porque acontece justamente isso. A pessoa se acidenta no ambiente de trabalho, a empresa não faz a informação correta, bota código 31, e quando a pessoa está apta a voltar ao mercado de trabalho, mesmo sequelado, ela não vai ter direito ao auxílio acidente. E por que não vai? Porque ela não recebeu o auxílio à doença acidentário. Aí é preciso a pessoa entrar na justiça, provar que ela passou esse tempo incapacitado porque foi decorrente de um acidente, ou seja, ela vai ter que voltar atrás de tudo para poder provar que o que ela sofreu efetivamente foi um acidente do trabalho. Gente do céu, doutor. É meio complicado. É impressionante, gente, a desinformação dos funcionários, né, da pessoa que sofre. É muita perca. É muita perca, a pessoa Stefânia. perde muito, né, doutora? Perde, porque existe um benefício, como a gente acabou de falar, né? O auxílio acidente, que é concedido a todos aqueles que se acidentaram. E ainda tem um detalhe, o auxílio acidente é concedido a qualquer grau de... não é nem de incapacidade, que a pessoa já voltou ao mercado de trabalho. Ela tem direito, é uma indenização que ela vai receber. Mas... digamos, não importa se eu perdi a ponta do dedo ou se eu perdi a mão, eu vou ter direito ao auxílio acidente, tá? Não importa. Se no ambiente de trabalho o trabalhador sofreu um acidente, lógico que aí não pode ser provocado, né? Porque aí se o empregador provar que a pessoa provocou o seu próprio acidente, ele pode ser demitido por justa causa, né? E aí o prejuízo vai ser para ele. Então, assim, se a pessoa trabalha armazenando, estocando e de repente uma daquelas mercadorias acontece realmente um acidente da pessoa vir a ficar afastado do trabalho, com esse afastamento a empresa precisa emitir. Ah, doutora, mas se a empresa não fez essa comunicação, se a empresa não informou ao INSS, à Previdência Social, esse acidente, o que eu posso fazer? Pode, você pode fazer a comunicação, o médico perito pode fazer a comunicação, o sindicato pode fazer a comunicação, os seus dependentes podem fazer a comunicação. Então, assim, não é porque a empresa se omitiu de fazer a comunicação que você vai ter total prejuízo, não. Se você tiver o conhecimento de que você pode, que o sindicato pode, certo? Que o médico da Previdência também pode, você basta informar isso e ir atrás dos seus direitos e fazer a sua CAT. E tem aqui, doutora, olha, doutora, a nossa linha interativa está aberta, tá, gente? Você pode participar junto com a gente pelo 9411-7777. Ó, doutora, eu conheço um amigo que se acidentou no trabalho dele, ele passou 8 meses afastado, quando voltou foi demitido. Pois é, mas se foi reconhecido acidente de trabalho, por isso, Stefânia, nós estamos falando de algo que acontece todo dia. Mas se ele não tiver feito, doutora, lá no início do acidente, aí passou todo esse tempo, ele ainda tem direito? Sim, ele vai providenciar a CAT, ele mesmo pode providenciar no site, no meu INSS, ele faz a CAT e ele conseguindo juntar elementos, ele vai requerer o auxílio acidente, que é um benefício que é a metade, 50% da remuneração que ele recebia, ele vai receber até se aposentar ou até morrer esse benefício. E isso não impede da pessoa trabalhar de carteira assinada no outro emprego, tá bom? Então, essa pessoa se acidentou, passou 8 meses afastado, se foi acidente, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de acidente do trabalho. Eu não estou falando de que eu estava aqui com a hérnia e fiz uma cirurgia e minha empresa me afastou e aí quando eu voltei a empresa me demitiu. Não, aí não estou falando de acidente, aí não é acidente, tá bom, pessoal? Ó, tem mais uma pergunta. Doutora, eu me acidentando indo para o trabalho ou voltando para o trabalho, é acidente de trabalho? Não.
Sim. É? Aí sim, é? Sim. E é? É. Presta atenção, não sabia não. É o acidente Olha aí. itinere, certo? É aquele que você tá aqui, acabei de sair, estou indo para o trabalho. Sofri acidente, sim, é considerado pela legislação previdenciária acidente do trabalho. E você pode pleitear todos os benefícios decorrentes desse acidente. Ai, pensei que era só dentro da loja, dentro do estabelecimento, né? Indo ou vindo. Indo ou vindo. Agora se a pessoa se desviar do caminho, aí eu quero enfatizar que diversas vezes a gente já tentou provar que a pessoa, voltando para casa, se acidentou, mas a empresa provou que a pessoa desviou do caminho, tá, Estefânia? Uhum. E aí desconfigura o acidente de trabalho, tá? Entendi, doutora. Doutora, tem mais perguntas aqui pra gente. Vamos lá. O pessoal aqui tá querendo saber. Bom dia, doutora. Como é? Doutora, eu estou... Peraí. Até aqui com o celular tô ruim de ver. Hein? Doutora, eu estou afastado do trabalho há mais de um ano e eu estou esperando a terceira perícia, pois a segunda foi negada e ainda não estou apto ao trabalho. Então, meu chefe me chamou para um acordo e eu aceitando esse acordo vai interferir no INSS? Por favor, me ajude, me dê uma posição. Eita, que situação assim. Aí ele ainda botou mais. Eu estou nessa situação que você está falando. A empresa não fez esse CAT. Muito bem. Primeiro, eu preciso me certificar para poder te responder corretamente. Foi acidente do trabalho? Porque se foi acidente do trabalho, você está afastado, aí você solicitou o benefício, o INSS concedeu, você pediu o restabelecimento, o INSS concedeu, você pediu de novo, o INSS cessou. E aí, doutor, o que eu faço? Aí você vai lá para a sua empresa e a empresa diz, não, você está doente, a gente não quer aqui pessoa doente. Aí ele manda para a Previdência ele manda para o trabalho, e você fica nesse ping-pong. O que é que você deve fazer? Primeiro, você tem que ter ciência de que se o médico da Previdência te deu alta, se ele diz que você está apto e você sabe que não está, mas você tem que voltar para o trabalho, tá? Você tem que voltar. Quando você chegar lá, aí você precisa acertar com o seu empregador que você tem que exercer uma função que seja compatível com a sua dificuldade e você, nesse mesmo período, agenda uma nova perícia, tá bom? Nesse mesmo período. O que não pode, você volta, tá? Aí se a empresa disser, olha, eu não tenho condições de lhe aceitar aqui porque você está doente, vá ficar na sua casa. Pois a empresa é obrigada a pagar o teu salário, tá? Se você está incapacitado para o trabalho, a empresa, o INSS diz que está apto para o trabalho. A empresa chega e diz, não está apto para o trabalho, não, pode voltar para o INSS. Se o INSS deu alta, a empresa tem que pagar a tua remuneração, tá certo? Gente, muita coisa. E se a empresa, ele disse que passou 8 meses, se a empresa não fez a CAT, por que você não faz? Vá no site do INSS, emita a sua CAT, se o benefício que você recebe, veja a carta de concessão, se tem lá benefício B31 e você sabe que foi acidente de trabalho, você entre com um pedido administrativamente na Previdência para trocar pelo B91, porque daí vem uma série de benefícios após isso, viu? Tá vendo aí, né, gente? Ó, muitas perguntas hoje, viu, doutora? Muitas perguntas. Eu acredito que muitas pessoas sem informação, né, doutora? Isso sabe é triste. por quê, Estefânia? Esse assunto, e eu fico até feliz, a telespectadora que me mandou e pediu para eu falar sobre ele. Porque esse assunto, de fato, é algo que ainda, o auxílio acidente, com auxílio doença acidentário, é um tipo de benefício que, por mais que a gente explique, muitas pessoas ainda têm bastante dúvidas. Por que tem dúvidas? Porque a desinformação muitas vezes começa lá dentro da própria empresa, onde não emite o documento certo quando acontece o acidente, ou ignora o acidente, ou finge que não se acidentou, ou quando a pessoa se acidenta e volta, despede e não pode, tá, pessoal? Então isso acontece a 3x4. E a gente precisa sempre bater nessa tecla desses direitos trabalhistas e previdenciários. E lembrando, contribua sempre, mesmo que esteja desempregado, contribua para que você tenha esses mesmos benefícios, independentemente de estar empregado ou não, mas precisa estar vinculado sim à Previdência Social.
Bom, doutora, muitas perguntas. Eu até sugiro que a gente traga novamente esse tema mais uma vez. Certo. Se Para a essas gente pessoas que continuar perguntaram e quiser na próxima quinta dar prosseguimento, a gente está falando mais sobre esse assunto, né? Mas se você também quer esclarecer alguma dúvida também junto com a doutora Adriana, o Instagram da doutora Adriana tá aí disponível, tá? Pode colocar aí Adricu, né? Adriana Col. Col, tá aí, ó. Adriana Col. Ah, tira esse, tá faltando. Tem ó demais aí, viu? Aí tem 3. É Adriana Col. O C de Carvalho e o OL é de Oliveira. Então é é 2 O mesmo, Col. não? Não, é só um. É só um? É só Por isso que eu sempre falava errado. É Adriana Col. É só um O. Carvalho então Oliveira. pronto, Carvalho Oliveira, doutora Adriana Carvalho Oliveira. Que você pode conversar com ela, ou você também pode ir a um advogado da sua confiança. O importante é você ir atrás dos seus direitos, né? É doutora verdade, Adriana? Stefânia. Porque o direito não socorre aos que dormem. Você tá, agora tá correto, viu? Olha só. E aí sigam também no meu canal. Eu tenho alguns vídeos informando, tá? Vá lá no YouTube, canal Adriana Carvalho Advocacia, e você vai ver alguns vídeos, principalmente tem uns que falam do auxílio acidente, tá bom? Tá aí, doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Um tema Stefânia. bastante relevante hoje pra gente estar compartilhando. E você, claro, pode mandar sempre a sua sugestão do que você quer ver aqui no nosso quadro Café com Lei, ok? E esse foi o nosso quadro Café com Lei. Muita pergunta, hein, Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.